Saudações a todos, meu nome é Heitor Del Céu e este é o 11º vídeo desse canal, eu acho. Estou dando uma pausa aí da série do Far Cry 5 para fazer esse vídeo sobre moral conservadora e moral liberal. Recentemente teve esse debate, né, com o Nando Moura e com o Arthur do Mamãe Falei, né, tá lá no canal do Nando para quem ainda não viu. E esse debate ele reacendeu aí uma discussão que inclusive muitas pessoas vieram me perguntar sobre essa questão, Heitor, mas qual que é a diferença, né, da questão moral para um conservador, para um liberal, porque hoje em dia a gente está nesse cenário político atual, meio que no Brasil a gente põe tudo isso meio que na direita, né? Como é que funciona isso aí? Então justamente nesse vídeo eu vou dar, assim, na verdade eu vou fazer um resumo bem chucro mesmo, tá? Porque é uma coisa assim que é muito maior do que só o que eu estou falando aqui, eu vou dar só aquela pincelada mesmo, tentar de forma bem resumida mesmo, tá? Fazer um negócio bem meia boca, só para dar uma ideia de como opera, né, a filosofia moral de cada movimento. Então é um mega resumão que eu vou fazer aqui, tá? Que o ideal seria eu fazer algo muito mais longo, mas enfim, é interessante a gente falar dessa questão, né, de entender a filosofia moral por trás do conservadorismo e do liberalismo, é que a gente acaba também percebendo a grande diferença entre o projeto clássico, né, o projeto da filosofia clássica e o projeto da filosofia moderna. Por isso que é um assunto bem interessante para você refletir nesse aspecto. Bem, vamos então começar pela moral conservadora, que ela está assentada no projeto da filosofia clássica, né, como eu falei, enquanto que o liberalismo está assentado no projeto da filosofia moderna. Bem, qual é o projeto da filosofia clássica, né? É o projeto do Sócrates, né? E Sócrates dizia, se você for ver a definição que Sócrates dava de filosofia, era de que a filosofia busca a verdade, né? O filósofo é quem busca o conhecimento, não é quem tem o conhecimento. Então, a ideia de que a verdade não está no homem, a verdade está na realidade, nesse quadro muito maior que o indivíduo, e o homem busca o conhecimento, que está na própria realidade. Aqui no exemplo, por exemplo, que o Olavo dá, um exemplo, por exemplo, muito bom, que o Olavo dá muito, que ele fala, por exemplo, da mineralogia, acho que fala assim, não sei, estudo dos minerais, né? Que ele fala que é como se o conhecimento dos minerais não está no homem, está nos próprios minerais, na própria realidade. É o homem esmiuçando os minerais, ele obtém o conhecimento sobre os minerais, por exemplo. Então essa ideia de que a verdade não está no homem, ela está na própria realidade, o homem busca a verdade, né? Esse é o projeto socrático, né? Isso na questão moral, né, depois vai culminar tanto no Santo Agostinho como depois no Tomás de Aquino, eles vão trabalhar muito bem isso, que é justamente a moral conservadora, que é uma moral ontológica. Algo ontológico é algo que existe na própria natureza, né? Que existe no mundo físico, que faz parte da natureza, do mundo natural, né? Que tem uma existência no mundo natural, por dizer assim, né? E justamente porque qual é o entendimento da moral conservadora? De que a vida foi concedida por um ser divino que nos transcende. Então, portanto, a vida tem um aspecto sagrado, um aspecto divino, e justamente daí, né, desse quadro metafísico de um ser divino que criou o universo e nos deu direito à vida, você deriva toda a ideia do valor da família, da dignidade humana, do valor da sacralidade da vida humana, né? Enfim, tudo é derivado dessa ideia de que existe uma verdade muito maior que a gente e de que a realidade foi criada por um ser divino. Então, o bem, né? A ideia do bem, a ideia da moral, ela não é simplesmente uma convenção social, ela é a própria natureza das coisas, né? Então, é a natureza das coisas visar o bem, né? Ideia muito aristotélica que depois é desenvolvida melhor pelo Tomás de Aquino, dentro da causa do cristianismo, né? E justamente, se você for ver, esse é o princípio do próprio Tomás de Aquino, né? Ele vê o bem justamente como aquilo que está alinhado com a sua finalidade. Então você vê que justamente ele parte do princípio de que o bem é a própria natureza das coisas, não é uma convenção social, não é uma forma de você enxergar a realidade. Não. O bem é reflete a própria natureza das coisas, da realidade, que em última instância, né, está fundamentada nesse ser divino. Então você percebe que a moral conservadora, então, ela é jusnaturalista. O que isso significa? Que as regras morais, né, a conduta moral, ela é derivada da própria natureza, né? Derivada através desse entendimento de que, novamente, de que nossa vida, né, nossos direitos foram dados, né, por um ser divino que nos transcende. Então é uma moral jusnaturalista, que vem da própria natureza. Entendemos que a moral reflete a própria natureza das coisas. Só que, né, isso, como você vê, está muito bem colocado dentro do projeto clássico, né, da filosofia.
Quando chega no projeto moderno, a filosofia ela acaba dando um 180. Né? O que é esse 180? Isso fica muito claro no Descartes, né? Que é, de certo modo, o grande pai da tradição moderna, vamos dizer assim. Tradição moderna é meio esquisito, mas ele é o grande pai da tradição moderna, da tradição da filosofia moderna. E o que o Descartes faz? Né? Ele dá esse 180, porque o grande lance dele, né, que é o penso, logo existo, o que ele está fazendo? Ele está se colocando na posição de fazer o seguinte exercício. Ele fala, eu quero encontrar, através da filosofia, uma verdade que seja inabalável. Né? Então ele quer justamente sintetizar na filosofia dele uma verdade que é inabalável. Então você percebe aí que houve uma inversão do projeto. Uma forma interessante de você ver isso é se você pegasse essa ideia do Descartes e apresentasse, por exemplo, para o Platão ele ia rir da sua cara. Porque o Platão, todos esses clássicos, eles nunca tiveram a pretensão de sintetizar a verdade na filosofia. Né? O entendimento deles era justamente que a filosofia deles era englobada por uma realidade muito maior. Então é como se a filosofia deles fosse um pedacinho ali naquela realidade gigantesca. E é por isso que toda a filosofia clássica ela opera dentro da ideia de signos. Né? Signos que eu falo bem no sentido linguístico mesmo. Né? Na ideia, por exemplo, é um exemplo que eu tenho dado muito para o pessoal. Né? Na ideia, por exemplo, que o signo mesa aponta para o objeto mesa. Então, o que isso significa? Que Platão, por exemplo, os clássicos, eles nunca tiveram a pretensão de sintetizar a verdade. A ideia deles era que a filosofia deles apontava para a verdade. Né? Então, não é que a verdade está na filosofia do Platão. A filosofia dele aponta para a verdade. Por exemplo, no caso dele, ele fez toda aquela ideia do mundo das essências, do mundo das ideias. A ideia dele não é que o mundo das ideias está contido na filosofia dele, não. A filosofia dele aponta para o mundo das essências, aponta para o mundo das ideias. Isso você também vê muito nos próprios diálogos socráticos. Né? Sócrates, não é que o diálogo dele sintetizava a verdade, não. Pelo contrário, tudo que ele fazia com os sofistas, né? Ele ia desconstruindo o discurso dos sofistas até chegar em aspectos auto-evidentes. Então ele justamente também apontava aquilo, então falava, isso aqui que você está falando aponta para isso aqui. Então é a mesma ideia, é a ideia dos signos. Ele tinha a ideia de apontar para a verdade, alcançar uma verdade que não estava nele. Ele buscava a verdade que estava nessa realidade que é muito maior que o homem. Na filosofia moderna isso inverte. Porque com o Descartes, porque quando a gente fala no penso logo isso, uma coisa que muita gente não percebe, que isso acaba tendo uma mudança monumental na filosofia, justamente porque agora você vira o foco para o sujeito. Então a ideia não é mais que a realidade contém uma verdade que você está tentando entender, está tentando esmiuçar. A ideia agora é justamente que a verdade é o processo cognitivo do sujeito. Ela é alcançada através do processo cognitivo do sujeito. Então a verdade é colocada pelo sujeito. Então percebe que isso acaba abrindo a porta também para o relativismo, para o nominalismo, para o existencialismo. Claro que eu não acho que essa é a intenção do Descartes ou do Kant, por exemplo, que são dois que trabalharam muito nesse ramo, mas isso acaba sendo uma consequência, né? Porque se agora o princípio da filosofia é que a verdade está no processo cognitivo do sujeito, bem, então a verdade é a forma como que o sujeito coloca a realidade, como que o sujeito se coloca na realidade e enxerga a realidade. Então aí se acaba caindo nesse relativismo que é de fato o que prevalece hoje em dia, né? Esse relativismo que busca querer excluir, na verdade, todos os pontos de vista. Né? Porque, por exemplo, na filosofia clássica também existia um relativismo. Né? A própria teoria do Einstein, a teoria da relatividade, ela tem essa ideia do relativismo, mas justamente no sentido... Qual é o sentido relativo? Que cada indivíduo está captando a realidade de pontos de vista diferentes, né? Em experiências singulares diferentes, mas justamente que a objetividade está naquele conhecimento que está sendo obtido. Né? Então, lógico, existe uma certa relatividade, isso todos eles entendiam, na hora de cada indivíduo aprender o conhecimento. Mas esse conhecimento que está sendo aprendido, ele não está no próprio indivíduo, ele reflete a realidade. E isso, novamente, então o próprio conceito de relatividade também inverteu. Né? Então, antes da relatividade, ela estava simplesmente na forma com que o indivíduo percebia as coisas, mas o conteúdo tinha a objetividade, né, dessa realidade. Na filosofia moderna, não. Na filosofia moderna você inverteu. Então é como se a própria forma que o indivíduo enxergasse também vai influenciar o conteúdo. Né? Então tudo fica colocado no processo do indivíduo.
Então é o jeito que o indivíduo enxerga as coisas, é o que o indivíduo acha que é certo, é o que o indivíduo acha que é o bom. Então você acaba caindo nesse relativismo sem limites, né, que cria-se muitas filosofias que acabam tendo essa ideia de sair eliminando, na verdade, todos os pontos de vista. Não, é tudo relativo, então é tudo ponto de vista, então na verdade não tem verdade objetiva, já que a verdade é colocada por um eu. Né? É claro que não é todas as filosofias liberais que vão nesse sentido, tá? Isso, como eu falei, é apenas uma das consequências, tem várias consequências, tá? Ela é uma delas, mas não é que todos eles fizeram isso. Muito pelo contrário, você vai ver que o Kant, por exemplo, ele vai querer ser muito metódico para querer entender isso aí de maneira muito certinha, né? Que era bem o jeito dele mesmo, de maneira muito científica. Mas vale agora a gente refletir e ver, porque assim, isso, na verdade, essa virada da filosofia ela vai ter consequências astronômicas, não só na moral. É muito difícil você medir a influência disso aí. Mas como o propósito do vídeo é mais a parte da filosofia moral, então vamos entender um pouco quais foram as consequências para a filosofia moral. E quem justamente vai, né, que eu já citei aqui algumas vezes, que vai fazer muito esse trabalho da filosofia liberal, da filosofia moral liberal, vai ser justamente o Kant. Né? Porque como agora a ideia é de que a realidade é posta por um sujeito, então o Kant vai falar o seguinte, então, peraí, então o que eu vou precisar agora fazer, dentro desse meu sistema, né, de que o sujeito coloca o objeto, né, que é o que ele chama de revolução copernicana, né, que então agora a filosofia se foca no sujeito e não mais na realidade. Então você vê como eles mesmos já entendiam o que eles estavam fazendo, eles sabiam disso, desses 180. Né? Então o que a gente vai falar, bem, agora eu preciso então de um processo cognitivo que consiga ter uma validade universal para eu conseguir então derivar uma conduta. E aí surge o outro núcleo, que é o núcleo liberal da moral. Então a moral liberal ela é jus-racionalista. É a ideia de que a conduta, de que as leis, de que a moral ela é derivada da razão e não mais da natureza. Então percebe a diferença? É moral conservadora, a ideia de que o bem está na natureza das coisas, está na verdade, na realidade. E a ideia agora do liberalismo é que não. Que o que na verdade vai definir essas coisas é o processo cognitivo do indivíduo. Então é uma moral jus-racionalista. Esse esforço de tentar entender a realidade através de um método estritamente racional vai produzir uma diversidade, né, de posições políticas, que não dá para a gente falar tudo aqui, e posições filosóficas. Você vai ter, por exemplo, o liberalismo do John Locke, apesar que o liberalismo do John Locke, que é por exemplo, defendido muito por o que seriam esses liberais de direita que a gente fala, ele é um liberalismo que está assentado em ideias de leis naturais também, né? Porque John Locke era cristão. Então não existe tanto essa divisão. Existem visões racionalistas que vão, por exemplo, vão gerar o anarcocapitalismo, por exemplo. Tem visões que vão gerar o marxismo, por exemplo, né? A ideia do Marx, que ele pega do Hegel, né? Porque o Hegel também faz essa ideia. Né? Tem aquela famosa frase do Hegel, né? O real é o racional e o racional é o real. Então ele queria justamente projetar um fluxo racional que explicaria a humanidade, que depois ele explica, né, esse fluxo racional como dever histórico, e esse é um dos pés fundamentais para você entender o próprio marxismo, a teoria do marxismo. E é por isso que eu falo no começo do vídeo, você vê que eu estou fazendo um resumo bem grosso, bem chucro, porque você vê que assim, isso tem uma influência muito grande, você tem milhares de posições filosóficas, então assim, é uma coisa que não dá para resumir muito assim. Não dá para resumir e fica bom, vamos dizer assim. Tudo que eu estou fazendo aqui é só um resumo bem grosso para incentivar as pessoas a estudar sobre isso e ir atrás mais a fundo, porque o ideal é você buscar entender cada coisa em separado. Não dá para você falar que é tudo da mesma coisa. Né? Como eu falei, cada posição ela vai derivando para uma direção diferente. Mas fica até um alerta aqui, né? Porque é muito comum, eu vejo, por estar em grupos conservadores de estudo, os conservadores eles têm muitas negócios para falar, porque os liberais eles ficam idolatrando o mercado, eles põem o mercado em cima de tudo, ou os liberais defendem a liberdade em cima de tudo, e isso são espantalhos, tá? Toma cuidado, não fica falando isso, porque na verdade não é isso. É mais complicado, cada um tem uma posição diferente, né? Você tem esses vários ramos, né? Mas nesse caso, esses liberais que a gente coloca mais na direita, a ideia deles, né, não é que é uma idolatria do mercado. Você tem uma lei ética que sustenta a sociedade. Não tem nada a ver que o mercado sustenta a sociedade. Tá? Então, isso é um espantalho. Tá? Então, tomar um pouco de cuidado, porque só no caso da liberdade também. A gente fala, porque eles têm a ideia de que a pura liberdade. Não, também não é.
Novamente, é uma lei ética que fundamenta as coisas, mas é claro, se eu for entrar nisso agora, vai estender demais. Mas, em suma, acredito que seja isso. Então, moral conservadora é uma moral justnaturalista, e a moral liberal é uma moral racionalista. E só para fechar, vale destacar que muita gente me pergunta, fala, pô, Heitor, nos Estados Unidos, de certo modo a esquerda se apoderou, né, do termo liberal, né, uma sacanagem. E na verdade não, porque se você for ver a esquerda, ela nasceu do liberalismo. Inclusive eu vou deixar aqui na descrição depois um podcast recente do Guten Morgen, excelente, do Flávio Morgenstern, que ele falou sobre essa questão, né, do que é a direita. E foi fantástico o podcast dele. E aí também depois para vocês ouvirem, para ir se aprofundando mais nesse assunto. Mas na verdade não, a esquerda ela nasceu do liberalismo político. E por isso que a divisão tradicional, que era a divisão da Revolução Francesa, e que inclusive era a divisão também que era feita no Brasil na época do Pedro II, era do Partido Conservador e do Partido Liberal. Então você vê que, na verdade não é que a esquerda se apoderou, é que de fato a raiz está no liberalismo mesmo. Porque hoje em dia, quando a gente fala em esquerda, a gente já pensa automaticamente em marxismo e socialismo. Mas, na verdade, o socialismo é uma porcaria de teoria econômica que não serve para nada e que já foi superado intelectualmente. O que ainda tem relevância são outros braços, né, que ainda é muito debatido, como o keynesianismo, mas esses são outras linhas. O socialismo clássico é uma porcaria que não funciona e não tem nenhuma, mas é uma relevância. E o marxismo, no caso, como eu falei, para você entender ele, você precisa também pegar esse fluxo racional que começou também com essa ideia do Descartes, com esse projeto cartesiano de você ter a filosofia sintetizando o ideal, sintetizando a verdade, coisa que inclusive o próprio Hegel, tem textos do Hegel dele falando isso. Ele falou, não, a filosofia veio para substituir a religião, para dizer o que é o ideal de forma objetiva e racional, né? Então, então, por isso que gera essa confusão, porque quando a gente fala em esquerda, hoje em dia a gente pensa em marxismo, socialismo, mas esses são fenômenos que estão dentro de todo esse movimento moderno que é muito maior, né? E acredito que seja isso. Obrigado por ter assistido até aqui. Um abraço, a gente se vê no próximo vídeo.